Olá, seja bem-vindo a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast. É um prazer ter você à mesa conosco. E se você já foi abençoado pelo nosso canal, por alguma das nossas conversas, deixa um like aqui já para o YouTube entender que isso é algo que outras pessoas também devem consumir, devem aprender sobre, e que você seja abençoado através dessa conversa de hoje também. Vamos falar sobre um assunto importantíssimo, um assunto que não é muito comum, principalmente com uma perspectiva bíblica, com uma perspectiva cristã, né? Que é sobre investimentos. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E faz um favor pra gente também, deixa um comentário. Nós estamos sempre checando os comentários, porque é importante saber o que Deus está fazendo na sua vida e se está sendo relevante ou não. E o YouTube entende que isso é algo que outras pessoas devem também assistir ou ouvir. Então isso nos ajuda e isso ajuda você a estar abençoando outras pessoas também. Pastor, interessante a gente ter essa conversa sobre investimentos, né? Porque é algo que não é tão comum em podcasts cristãos se falar sobre investimentos. E eu queria perguntar para o senhor, que é não apenas um pastor, mas também alguém que é um mestre em finanças. Esse já é o nosso segundo ou terceiro sobre finanças, isso, né? E há princípios bíblicos sobre investimentos? Sim, há princípios bíblicos sobre tudo que diz respeito a finanças, Matheus. Legal. Aliás, quando eu comecei a estudar sobre finanças, nos mais diferentes cursos, uma coisa que eu entendi, porque primeiro eu já era cristão, eu já era até pastor, mas é que a Bíblia é o melhor manual de finanças que existe. Existem livros que tratam especificamente sobre dinheiro, não abordam nenhum outro assunto, portanto eles são mais pontuais, eles são mais diretos e eles são mais concisos no assunto. Mas a Bíblia é o melhor manual de finanças, porque a Bíblia fala sobre o dinheiro na perspectiva da vida e não na perspectiva do fazer dinheiro. Então, por exemplo, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E olha o que ele diz: e nessa cobiça, alguns ou muitos, dependendo da tradução, se desviaram da fé e se trespassaram com muitas angústias. Ou seja, esse amor demasiado ao dinheiro, o dinheiro como razão da existência, o dinheiro como meu propósito de vida, ele pode fazer com que as pessoas caiam em ciladas, e por aqui nós podemos já parar e dizer é o dinheiro fácil, é a proposta indecente, não, mas isso aqui vai me dar lucro. E Paulo diz que por causa disso, muitas pessoas se traspassam, é como se fosse ferir você próprio, com muitas angústias, né? Mas a Bíblia não condena a pessoa ter dinheiro. Incrivelmente, a Bíblia não condena necessariamente a pessoa ser rico. O que a Bíblia condena absolutamente é a substituição de Deus como Senhor absoluto da nossa vida por qualquer outra coisa. E uma delas é Mamon, que é o nome que Jesus usou a essa entidade por trás das moedas, por trás do currency, por trás das notas. Porque dinheiro, o dólar, ele é físico, eu posso tocar. Sim. Mas o que Jesus disse é que existe uma mentalidade geralmente maligna, porque Jesus chamou de mamon, que faz com que pessoas se tornem escravas daquilo que elas acham que é material, mas na verdade é muito espiritual. Então, se dinheiro é espiritual, a Bíblia trata sobre o dinheiro. Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto, com exceção do reino dos céus, Matheus. Se você pegar os evangelhos, Jesus tratou sobre essa questão do dinheiro e das suas implicações, não no sentido de como que você ganha, como que você faz, como você fica rico, mas do perigo disso, da sedução do dinheiro, do domínio do dinheiro. E aí o que aconteceu? Criou-se uma mentalidade na igreja, assim como nós falamos no nosso outro podcast, sobre as pessoas não entenderem que Deus se agrada da nossa alegria. Né? Então, criou-se uma mentalidade de que o que agrada a Deus é a pobreza. Então, a igreja sempre teve um posicionamento de pobreza. E isso foi sempre ensinado, que o pobre que é merecedor do cuidado de Deus, que a pessoa que não tem nada, enfim. Ou seja, a necessidade é o que leva Deus a agir em nós. Não o que leva Deus a agir. É o que Deus faz resolvendo as nossas situações de necessidade. Mas o ser cristão não quer dizer
o pobre, por pobre só, não quer dizer que ele é mais cristão do que o rico. Como o rico, por rico só, não é mais cristão do que um pobre. Né? Essa é uma condição do coração, uma condição da relação com Deus, enfim. E o que a pessoa tem, eu concordo, porque a Bíblia diz, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, não é porque ele tem dinheiro, é porque o dinheiro se tornou o Deus dele. O dinheiro tem ele. O dinheiro tem ele, boa. É porque ele acha que ele resolve tudo com o dinheiro. É porque ele acha que o poder financeiro dá a ele a condição de superioridade, de imunidade e de resolver todos os problemas. Nós sabemos que isso não é verdade. Sim. Né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Como que a Bíblia fala sobre investimento? Ela ensina em que ações você deve colocar o seu dinheiro, que tipo de investimento você deve fazer no mercado financeiro? Não. Mas a Bíblia diz que o nosso dinheiro ele deve crescer gerando algumas coisas. Ele deve, claro, promover a alegria da própria pessoa, mas em primeiro lugar ele tem que gerar honra e glória para Deus. Então presta bem atenção, nós estamos estabelecendo princípios. Sim. Princípios é o que norteiam, é o que guiam. Então antes de você imaginar, o nosso ouvinte imaginar assim, o pastor vai falar pra gente se eu compro uma ação da Petrobras ou se eu compro uma ação da Microsoft. Não. Tanto faz para mim você comprar uma ação da Petrobras ou da Microsoft. Princípios. Né? Então, primeiro, meus investimentos, eles devem gerar honra e glória para Deus. Então, baseado nisso, existem formas de ganhar dinheiro que não estão disponíveis a mim como cristão. Isso. Eu preciso saber dizer não. Por exemplo, quando diversas pessoas me perguntaram isso aqui, quando foi liberar o uso de maconha aqui nos Estados Unidos, como em diversos outros países, tornou-se um business. Um business pela lei legítimo. Entende o que eu estou dizendo? Sim. A lei disse que pode haver lojas, aqui chama de dispensaries, né? Sim. Dispensaries, como é que fala? Dispensaries. Dispensaries que pode vender maconha dentro de uma certa quantidade, não sei como é que é a legislação, aquilo é legal, não é mais proibido, a polícia não vai lá, não vai derrubar a porta, não vai prender os donos, ok? Mas então quando começou, surgiu um nicho de investimento, investir na comercialidade da maconha, ok? E que poderia dar um retorno muito bom. Várias pessoas me perguntaram, o senhor me aconselha a fazer isso? Pessoas assim, desejosas para fazer isso, né? Aí eu disse, bom, então vamos pensar uma coisa. Tem um menino na igreja que você frequenta que ele está fumando maconha. Você me disse, eu disse para uma pessoa que você está tentando trabalhar com esse menino, lutar com esse menino. Como é que a sua consciência te leva a fazer isso, sabendo que o seu dinheiro está ajudando a difundir e a divulgar algo que você está dizendo que esse menino não deveria fazer? É uma contradição, né? Muito grande. Então, primeira coisa que as pessoas precisam entender, investimento é ético para o cristão. Ponto. Investimento é moral para o cristão. E investimento para o cristão tem que trazer honra e glória para Deus. Qualquer forma que gera recurso financeiro que Deus não pode ser glorificado está errado. Né? Então veja, eu não estou falando ainda de como fazer, eu só estou falando de princípios. Né? Segundo, deve gerar o bem comunitário. O bem comunitário que eu digo é o seguinte, tem que gerar bem para mim e tem que gerar bem para outras pessoas. Porque esse egoísmo é o que faz com que não só ganhos, mas a própria organização social se torne maligna, Mateus. Eu não posso, nem você e nem ninguém, como investidor, pensar o que importa é o meu. Sim. Importa é eu ter. Porque isso é o que está gerando cada vez mais pobrezas. Os governos, as prefeituras, o governo, seja ele a nível nacional, internacional, local, municipal, ele está operando com essa mentalidade. Por isso que os políticos roubam. Porque não basta ter um grande salário. É preciso tirar mais. E tirar de quem? De quem poderia estar sendo beneficiado. Então, o meu bem em detrimento do sofrimento do outro. Isso é antibíblico, isso é anticristão. Ah, mas eu não sou político, eu não vou... Não, mas a gente pode fazer investimentos que visem o nosso bem sem pensar no sofrimento dos outros. Eu vou te dar um exemplo. As pirâmides, por exemplo, que surgiram por aí. Né? O pessoal que... preciso só fechar um negócio aqui que abriu aqui automaticamente. Tô falando aqui e o negócio abriu. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de pyramid schemes, né? Isso. Esses esquemas aí para ganhar dinheiro fácil. Ora, uma pirâmide, ela tem uma construção que é assim, ela é mais larga embaixo e ela é mais fina no topo, correto? Sim. Ou seja,
só pela análise dos parâmetros aí de geometria, a base é muito menor do que o pico, do que o topo. Significa que, enquanto um grande número vive aqui no normal, só uma elite ou um número pequeno chega no topo. Ok? Então já não é uma coisa igualitária. É uma coisa que vai favorecer. Segundo, pensa na construção de uma pirâmide desde o início, Mateus. Ela começa a colocar as pedras embaixo, ok? Certo. Vai afinando, à medida que a construção vai subindo, ela vai assim, num cone shape, né? Aliás, o shape já é pirâmide, porque é daquele jeito. Mas imagina que quando chega aqui nessa altura, ela para de se colocar pedras. Ela parou ali. Então, a pirâmide tem uma proposta de que para que alguém suba, tem que ir acrescentando gente, mas tem um limite. Uma hora isso vai parar. Vai parar, não tem mais como colocar. Então, toda pessoa, todo cristão que ganhou dinheiro com um esquema de pirâmide, ele deveria se envergonhar. Porque ele ganhou o dinheiro dele à custa da perda de alguém. Ele sabia, ele apostou no tempo. Vamos supor que ele seja muito ético, muito ético. O que a maioria não é quando entra nesses tipos de esquema. Mas vamos supor que tenha um que é muito ético. Ele fala assim, não, eu vou trazer meu amigo, porque vai dar tempo. Vai dar tempo dele ainda tirar o dele. Ok, se é muito ético, você pensou assim, eu vou salvar meu amigo. Mas no fundo, você já sabe que tem um tempo, que tem um momento que não vai dar mais. Tanto que você pensou, eu vou correr para poder dar tempo de eu trazer, do meu amigo não perder. Entendeu? E se deu tempo pro seu amigo, não vai dar tempo para outro. É claro, alguém vai ficar de fora. Mas, né, então, tem que trazer honra e glória para Deus. Tem que ser praticado de forma pensando comunitariamente, Mateus. Porque quando o povo de Deus foi para Babilônia, é muito interessante o que Deus disse para o profeta lá. Deus deu uma direção comunitária. Ele disse para o profeta, fala para o povo meu que está aí, para eles crescerem. Para eles se multiplicarem, para eles construírem casa, para eles plantarem vinhedos, para eles consumirem dos seus frutos. Porque no bem da cidade, não disse no seu bem, no bem da cidade está o seu bem, é o contrário. Não é no meu bem a cidade que se vire. No bem da cidade está o meu bem. Então a gente tem que pensar em ganhar dinheiro de modo que promova prosperidade comunitária. Né? Eu tenho amigos dos quais eu me orgulho muito, que tem um senso muito ético com relação a isso. Para eu ganhar, por exemplo, os meus funcionários também têm que ganhar. Uma divisão igualitária de dividendos ou de bonificação. Entende? Sim. Quando o cristão pensa, o que importa sou eu ficar rico, mas você que trabalha para mim está cada vez mais pobre, tem algo errado. Isso não é um pensamento cristão, né? O senhor estava falando, estava pensando nas tentações de Satanás com Jesus. Eram todas sobre ele. Sim, né? Transforme essas pedras em pães. Para quem? Para ele. Tudo isso te darei. Para quem? Para ele. Isso. E Jesus o tempo todo estava pensando em quem? Em nós. Isso, porque salva você salva quem? Só ele. Ao invés de salvar-nos. Ou salvar a nós depois, né? Então, sem fundamentos corretos, a pessoa vai ganhar dinheiro. Ela vai fazer dinheiro em investimento, mas isso pode corromper a alma dela, pode afastá-la de Deus, e eu já vi isso centenas de vezes, Mateus, pessoas que ganharam e que isso serviu como uma pedra de tropeço, como um buraco para a vida daquela pessoa. Né? Então, estou falando dos princípios, né? Honra e glória para Deus, a coisa comunitária, o desenvolvimento de outras pessoas. E o terceiro, que não é necessariamente nessa ordem de importância, mas tem gente que ganha dinheiro em detrimento da sua família. Não é? A pessoa, para ganhar dinheiro, ela abandona relação com filhos, ela abandona relação conjugal, ela entra nesse processo de ganhar dinheiro que se torna uma roda viva tão forte que ela não percebe que ela não tem mais tempo para existir como ser humano, como ser social, como pai, como mãe, como amigo, com tempo para si. Né? Então eu considero, sempre que eu vou falar sobre investimento, eu faço perguntas para pessoas, eu falo... Quais são seus valores de vida? Porque eu estou mais preocupado como um consultor financeiro de ajudar alguém a ter uma vida correta com Deus do que necessariamente uma conta bancária alta. Que essa é a pergunta crucial. Para que você quer ganhar mais dinheiro?
Pra quê? Faz uma análise, um raio-x, né? Do seu coração, qual é a motivação do seu dinheiro? Né? Pra você ganhar mais, pra que você quer investir? Você sempre quer investir pra ganhar mais. Ok, por que você quer ganhar mais dinheiro? Porque tem gente que, por exemplo, ganha mais, mas ele não necessariamente doa mais. Sim. Entende? John Wells tinha uma frase na área de finanças, pra você ver quantos séculos atrás. John Wells dizia o seguinte: ganhe tudo que você puder, né? Make all you can, save all you can, give all you can. Né? Faça tudo, ganhe tudo que você, o tanto que você puder, economize o tanto que você puder, mas doe o tanto que você puder. Na verdade, a frase dele é: ganhe o máximo que você puder, economize o máximo que você puder, doe o máximo que você puder. Então tem gente que já me procuraram para dizer: pastor, eu quero melhorar financeiramente para eu poder ter mais para doar. Aí a minha pergunta é o seguinte: você usou uma formação verbal aí na construção da sua frase, eu quero ter mais para que eu doe mais. Isso implica que no momento você doa de acordo com a sua condição. É verdade? Muitas vezes a pessoa diz não. Então eu falo a Bíblia: quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Mateus, não adianta a pessoa imaginar. Não, é porque aí eu tendo muito, vai me sobrar e eu não terei a dificuldade que eu tenho agora, que eu lido com pouco, para doar. Não, é proporcional. É proporcional. Quando uma vez uma pessoa me disse assim: eu dou um carro por ano na igreja que eu sou membro. Falei: como assim? Me explica. Ele falou: porque se somar o que eu dou de oferta, de dízimo, todo ano eu dou o equivalente a um carro. Falei: tá, e daí? Não, isso está sendo muito. Falei: olha, tem uma forma de resolver esse problema muito simples. Deixe de ganhar muito. Ganhe mesmo. Porque aí você vai doar o referente a uma bicicleta. Ou você vai doar o referente a um brinquedo. Entende? Sim. Então, ganhar mais necessariamente para acumular mais, a Bíblia também responde isso. Um homem disse assim: minha alma, você tem storage, tem em celeiro, perdão, muito. Você tem aí suficiente para anos. Né? Come, bebe, vive regaladamente. Vamos pôr isso na nossa língua. Eu tenho na conta bancária muito dinheiro e digo para minha alma, você tem dinheiro para viver uma vida e meia, 2 vidas. Então vamos aproveitar. Aí Deus diz assim: louco, essa noite vão te pedir a alma. Isso aí vai ficar para quem? Então, Mateus, a Bíblia fala sobre finança demais. Nós é que não queremos prestar atenção. Por quê? Porque os conceitos financeiros da Bíblia não andam de acordo com essa proposta egocêntrica, egoísta, desonesta que a sociedade se organiza. E o cristão precisa se posicionar e dizer: bom, eu vou ser um usuário do meu dinheiro, ou vou ser uma pessoa possuída pelo meu dinheiro. Eu terei como Deus o meu Senhor e a orientação dele será a forma com que eu vou ganhar, economizar e investir, ou eu vou usar a mentalidade do mundo. Então, se esses princípios não estiverem no lugar, não adianta. Então vamos lá. Primeira coisa, a pessoa para investir precisa ganhar. Todo mundo precisa ter uma renda. Essa renda pode ser o fruto do trabalho no sentido do pagamento mensal, pode ser um profissional liberal que tenha um negócio, pode ser um prestador de serviços freelancer, que faz um trabalho aqui ou lá. Enfim, é o nosso ganho, né? Nós já falamos sobre isso num outro podcast nosso. Esse ganho, ele tem que se traduzir em economia. Ou seja, você não pode gastar mais do que o que você ganha. Você precisa ganhar mais do que o que você gasta. Ah, mas eu já ganho pouco, então ajusta os seus gastos. Né? Aumenta o seu ganho, se possível for, ou ajusta os seus gastos. Ponto. Terceiro, a gente precisa sair de dívidas. Porque a Bíblia diz que quem deve é escravo do devedor. Escravo para quem você deve. Olha o que a palavra que a Bíblia diz: escravo, você não é dono do seu dinheiro, você trabalha para me pagar. Então eu sou o seu senhor. Eu sou o seu mestre, eu sou o seu master. Você vai trabalhar para me pagar. Tem como viver sem dívida? Tem. É um processo um pouco mais lento, é um processo que exige muita dedicação, uma dose de sacrifício, mas é possível. Eu disse, repito, não exponho a minha vida, eu vivi sem dívida a vida inteira, Mateus. E eu não estou dizendo agora, é desde que eu era jovem, eu aprendi isso muito cedo, finança fez parte do meu crescimento, eu fui aprendendo na pobreza que nós vivíamos a lidar com dinheiro. Então eu nunca tive dívida, eu nunca comprei nada para dever.
Okay. Ah, como assim? Então você não tinha nada. Eu tinha pouco, mas eu tinha aquilo que eu podia. Legal. E tendo o que eu podia, eu nem sempre tinha o que eu queria, quase nunca eu tinha o que eu queria. Eu tinha o que eu às vezes precisava, eu tinha o que eu podia, mas eu não tinha o que eu queria. Porque não tendo o que eu queria, me deu a habilidade de não ser escravo da satisfação de alguns desejos que às vezes vêm fora de hora. E isso me habilitou a começar a criar a minha fundação sobre finanças para minha própria vida. Então, a única dívida que eu tive e tenho é a casa que eu moro, que eu pago, porque eu não tinha condição de comprá-la de uma vez. Mas eu nunca tive uma prestação de carro. Nunca. Não sei o que é pagar uma prestação de carro. Ah, mas então como é que você teve? Bom, eu tenho 57 anos de idade. Eu comprei o meu primeiro carro zero. Eu tinha 55? 54? Tem 3 anos? Não, perdão, porque teve a pandemia, né? Foi em 2018. Então tem 4 anos. É isso mesmo, 4 anos. Yeah. E eu me lembro, já contei isso, quando eu tava lá assinando os papéis, eu vi que meu coração tava meio assim, eu até disse pra Ana, minha esposa, eu falei assim, não sei por que eu tô deixando. Aí eu lembrei que é porque eu tava comprando um carro zero pela primeira vez. Legal. E mesmo assim, eu comprei ele sem dever nenhum centavo. Então eu nunca tive pagar cartões de crédito mensalmente, nunca fiz isso na minha vida. Ah, mas então você não tem cartão de crédito? Tenho. Um dos meus cartões de crédito tem $50 mil de limite. O que eu faço? Eu compro nele o que eu vou pagar no final do mês. Isso. Eu sei que eu posso gastar. Não importa se ele tem $50 mil de limite. Se o meu gasto mensal é de 800, então eu vou comprar 800 porque eu tenho 800 para pagar. Eu não vou usar os 50 mil que eu não tenho. Boa. Então, princípios. Tem que viver sem dívida. Pastor, não tem jeito. Tem. Eu dei cursos de finanças sobre como as pessoas saem da dívida. Como que as pessoas se programam para viver sem dívida. Tem jeito. Numa outra ocasião a gente fala sobre isso. Então, eu estou só estabelecendo os princípios. Você tem que ganhar, você tem que ajustar gastos para poder sobrar para você economizar. Você tem que sair de dívidas. Porque quanto menos dívida você tem, Mateus, mais você vive em paz com o que você ganha e mais possibilidade de que aquilo que você ganha seja economizado. Okay. Entende o que eu estou dizendo, né? Porque algumas dívidas não tem como a gente correr, porque não são dívidas, são compromissos mensais. Por exemplo, sua conta de água não é uma dívida, mas você tem um compromisso mensal de pagar a conta de água, de luz, o seu telefone, né? Você entende? Aí o quarto passo, porque esses 3 não tornam uma pessoa necessariamente mais rica. Economia não enriquece ninguém. Sim. Economia estabiliza a vida financeira da pessoa. Como? Se você guardou, e eu vou falar no contexto nosso aqui, mas vou tentar traduzir um pouco também pelo contexto lá do Brasil para os nossos ouvintes. Se você economiza $1.000, 10 anos depois você vai naquele lugar que você guardou $1.000, você tem $1.000. Yeah. R$1.000. De acordo com o índice inflacionário do lugar que você tem o mesmo valor em números, mas você não tem o mesmo valor em poder de compra. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Porque a inflação desvaloriza o dinheiro. Se 10 anos atrás com $1.000 eu comprava um carro do ano, talvez 10 anos depois eu vou comprar um carro, que é o mesmo bem, mas com 10 anos de uso quase, ou 8 anos de uso. Então o dinheiro, ele perdeu o seu valor. Então o que é que faz com que a economia, o que muda a vida financeira de uma pessoa é investimento. Sem investimento, ninguém, não importa o que ganha, Mateus, vai ficar melhor de vida. Tá? Ou ele vai viver só enquanto ele tem aquele ganho, que é o outro problema. Veja, se eu ganho $200 mil por ano, ou se lá no Brasil a pessoa ganha, sei lá, vamos pôr um salário bom, R$30 mil por mês. Ok? Aí a pessoa diz assim, não, eu ganho muito bem, eu não preciso pensar em economia e investimento. Ele vai viver no dia a dia. Acontece uma coisa, ele perde aquele emprego, ele está perdido, financeiramente falando. Sim. Entende? Então o investimento, o que o investimento visa? Ele visa algumas coisas que são comuns da vida. Por exemplo, eu vou envelhecer, se Deus permitir. Então, ao envelhecer, eu vou perdendo capacidades físicas. Sim. Eu vou perdendo capacidade de produção. Então eu preciso ter algo que supra esse buraco que vai ser gerado simplesmente pelo fato que eu não morri. Sim. Né? Então, o investimento visa isso. Outra coisa que o investimento visa, há mudanças no mercado e há mudanças que não estão nas nossas mãos. Por exemplo, você trabalha para uma empresa, você tem um excelente salário, você não pensa em economia e investimento porque o seu salário é tão bom que te permite viver o máximo da sua vida naquilo que você tem. Mas essa empresa, o CEO, faz uma besteira, essa empresa quebra.
O investimento visa dar uma certa estabilidade financeira. Ou você conhece pessoas, eu conheço, infelizmente, que depois de 20, 30 anos em uma empresa é demitido. Sim. Ó, muito obrigado, você serviu a gente esses anos todos, parabéns, tá? Tchau. Acabou. Então o investimento supre, cuida desses espaços, tá? Então a economia não é investimento. Agora, o problema, que é a pergunta que vale $1 milhão, é como é que eu invisto? Sim. Né? Então existem diferentes tipos de investimento para diferentes tipos de pessoa. Quando eu desenho o perfil de um investidor, eu converso com a pessoa, eu passo a entender, por exemplo, qual é o nível de ansiedade dessa pessoa, né? Qual que é a tolerância de risco dessa pessoa, qual é a idade dessa pessoa, qual é o tempo de retorno que essa pessoa tem. Se um consultor financeiro estivesse trabalhando comigo, ele tinha que levar em consideração que eu vou fazer 57 anos de idade daqui a poucos meses, ou seja, eu tenho menos tempo para chegar nesse período da velhice, se Deus me permitir, do que você ou do que uma outra pessoa de 20 anos de idade. Né? Então, tudo isso a pessoa precisa explorar. Eu não vou falar sobre isso aqui agora para não ficar cansativo, porque eu quero que as pessoas tirem o melhor desse podcast. Então, o que nós precisamos fazer? Tá, eu juntei $1.000, eu juntei R$1.000. O que eu faço? Você precisa começar a colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Eu fiz um curso de finanças uma vez que o instrutor disse assim, o dinheiro é o melhor empregado que existe. Ele não adoece, ele não pede férias, ele não pede aumento, ele não te dá problema. É o melhor empregado. Então você tem que pegar o seu dinheiro e transformar ele no empregado para você. Empregado significa que esse dinheiro vai trabalhar 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele não tem férias, ele não tem noite, não tem dia, não tem horário, não tem hora extra que você tem que pagar, não tem problemas judiciais com trabalhistas, porque o dinheiro tá lá no seu lugar. Então a gente precisa pôr isso. Ah, mas $1.000, R$1.000 é muito pouco. Como é que eu faço? Existe investimento, isso é que eu gostaria que as pessoas entendessem, para todos os momentos da nossa finança. Quem tem R$1 milhão vai investir como R$1 milhão. Quem tem R$1.000 vai investir como 1.000. Quem tem $1.000 ou $1 milhão, a mesma coisa. Quem tem $1.000 não vai poder investir naquilo que um investidor de 1 milhão poderia necessariamente. Mas existe uma mulher em Nova York, muita gente conhece essa mulher porque ela fez parte não só do Shark Tank, já viu falar daquele programa do Shark Tank? Sim. Lá, ela é uma dos Sharks, né? E para ser Shark tem que ter muito dinheiro, porque vai comer os mais pequenos por causa do tanto de dinheiro que tem. Ela se tornou um real estate mogul em Nova York, porque ela tinha $1.000 para começar. $1.000. Amigos juntaram, ela tinha uma característica de ser boa para lidar com dinheiro, deram $1.000 para ela, se tornou uma das mulheres na área de real estate mais poderosa dos Estados Unidos e certamente a mais rica em Nova York em real estate. $1.000. Eu conheço pessoas que começaram a investir poucos reais e se tornaram pessoas muito ricas. Né? Então, tem que pôr o dinheiro para trabalhar. No quê? Naquilo que estiver disponível dentro da quantidade de dinheiro que você tem. E aí a pessoa vai precisar de um orientador, de um mentor, porque talvez ele não saiba. Eu vou dar algumas sugestões para só entender. Por exemplo, pouco dinheiro, muito seguro. CDs, certificados de depósito. Existe aqui, existe no Brasil. Né? Existem agora contas, eu vou dizer assim, porque eu tento abranger tanto a realidade daqui quanto a do Brasil. Contas remuneradas. Tem diferentes nomes. Mas, por exemplo, no Brasil, e eu não vou fazer propaganda aqui de ninguém, tem investidoras. Essas investidoras têm contas que eles oferecem para que você entre com menos dinheiro, pouco dinheiro, e você tenha um lucro por aquilo que você entrou com o seu dinheiro. Existem alguns desses lucros que são garantidos, mas eles são pequenos porque não tem risco. É uma coisa que todo mundo precisa pensar em investimento. Investimento caminha ao lado do risco. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de rendimento. Quanto mais segurança, menos possibilidade de rendimento. Por exemplo, você vai emprestar um dinheiro e ter todas as garantias de que seu dinheiro será devolvido no final. A pessoa vai dizer, eu te pago só 1% de juro. Não, mas é muito pouco. Mas você não está arriscando nada. Agora, olha, você vai pôr o seu dinheiro, você não tem segurança nenhuma de retorno. Te pago 50%. Mas e o risco de eu perder? É de 80%, talvez. Entende? Então,
Tem. Então tem certificado de depósito. Tem contas poupança. Conta poupança não dá nada, mas eu estou dizendo daquilo que dá um pouquinho, pelo menos, para a pessoa poder crescer e partir para investimentos mais substanciais que podem dar mais lucro, né? Então, vamos pensar em coisas, certificados de depósito. Aqui nós temos o que é chamado de bonds, que são coisas que você compra que pertencem ao governo federal. No Brasil também, eu acho que chama títulos de capitalização do governo federal, alguma coisa assim. São investimentos que você faz no governo. Então ele é muito mais garantido, vai te dar menos rendimento, mas vai te dar um rendimento mais seguro. E você pode entrar com pouquinha coisa, porque fundos de investimento tem uns que exigem $100 mil ou $100 mil para você entrar. Então vamos colocando o pouco que tem onde tem. Ah, eu tenho um pouco mais. Bom, então aí o leque começa a abrir. Você pode entrar num investimento com um grupo, numa bolsa de valores, no que a gente chama aqui de um hedge fund, ou de um fundo de investimentos no Brasil, que tanto bancos quanto investidoras oferecem. Você pode, por exemplo, comprar coisas que vão valorizar com o tempo e revendê-las, né? Tem muita gente que entra no mercado de comprar. Tem uma pessoa que eu conheci, sabe o que ele compra? Baseball cards. Sim. Uau! Cartões de beisebol, figurinhas, né? No Brasil era figurinha, a gente brincava com figurinha. O Edmar, que é mais velho que eu sei um pouquinho, deve lembrar das figurinhas. Figurinhas. Tem cartões de Marvel, tem do... O que ele faz? Ele estudou isso um tempo, então ele sai comprando no mundo. Aqui nos Estados Unidos ele compra, vai em feiras e compra, ou vai num yard sale. E às vezes um cartão daquele, Matheus, que você pagou 50 centavos de $1, chega a valer $10 mil, $15 mil. Então tem gente que investe em produtos que ele saiba. Eu conheço pessoas que compram bolsas. Entende de falsa e de verdadeira. Então compra, por exemplo, bolsas que são consideradas vintages. Uma Chanel vintage, por exemplo, que é uma bolsa bem antiga, mas que tem um valor. E aí alguém está vendendo por 1.000. Ele sabe que aquela bolsa pode valer 5, 6, 7, 10. Ele compra, segura por um tempo. Tem gente que entende nas mais diferentes coisas. Não entende de bolsa, não entende de figurinha. Tem que ter alguma coisa que você entenda. Ou procure alguém que vai te ensinar ou busque entender. Né? Tem gente que coleciona ou que compra para investir discos de vinil. Porque não se produz mais, e alguns eles têm certeza que vão se tornar muito procurados. Enfim, né? Com maior dinheiro você vai aumentando. Comprar carro não é investimento, carro é luxo. Carro é gasto, carro é liability. Você tem que trocar pneu, você tem que trocar pastilhas, você tem que cuidar do motor. E ele cai. Agora, tem gente que compra um carro que é vintage. O carro, depois de uma certa idade, ele deixa de ser liability e ele passa a ser investimento. Então tem pessoas que compram, por exemplo, um Mustang 69. Um Mustang 69, ele não tem mais o valor de preço, de sticker, de etiqueta. Ele é um valor do colecionador, ele é um valor de quem quer, ele é um valor de quem quer viver aquela experiência de dirigir talvez o carro americano, entre os, né, que mais fez sucesso no mundo e que é mais desejado. Então, quanto vale um Mustang 69? Depende. Para você, ele pode valer $150 mil, porque você quer ter um. Então, eu comprei um por 40, eu vou te vender ele para você que quer os 150, entende? Então, as pessoas precisam começar a pensar em formas assim. Você pode investir em um negócio. Né? Investir em um negócio. As pessoas... Eu cresci numa era em que a sociedade era muito mal vista. As pessoas sempre pensavam em sociedade em termos de levar o tombo. Não, hoje existem processos jurídicos que asseguram cotas de participação, a estabilidade do negócio. Não pode ser coisa feita boca a boca. Mas às vezes você tem... um pequeno dinheiro e o outro tem um pequeno dinheiro e um know-how e um sonho. Não é assim que as startups começam? Startups começam com alguém que tem uma ideia, mas ninguém tem dinheiro naquilo. Então vamos botar o dinheiro juntos e vamos fazer isso? É uma forma de investimento maravilhosa. Uma das formas mais seguras de investimento, compra de um imóvel. Compra de um imóvel. Mas eu não tenho muito dinheiro. Olha, existem várias opções. Você pode, no Brasil, comprar imóveis na planta. Ou seja, uma
uma construtora idônea vai lançar um prédio. Ele precisa de dinheiro para fazer o que é chamado de lançamento. Então eles dão desconto nas primeiras unidades para que eles possam capitalizar para fazer o lançamento. Porque o que as pessoas não entendem é que um empreendimento imobiliário, por isso que as imobiliárias ficam, as construtoras ficam muito ricas, porque elas constroem com o seu dinheiro e você ainda paga juros para elas. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, uma construtora vai lançar um prédio que vai custar 500 mil reais, mas no lançamento ele vale 350, porque eles precisam capitalizar. Vale a pena você comprar. Entende? Sim. Aqui nos Estados Unidos, você pode... não dou conta de comprar uma casa. Mas você dá conta de comprar um estúdio, por exemplo? Então compra um estúdio. Mas um estúdio é uma coisa que eu não queria. Um dia você vai chegar lá, ele vai valorizar, você vai morar nele, o dinheiro do aluguel que você iria dar para o seu senhorio, para o seu landlord, você vai estar colocando numa coisa que é sua. Sim. Lembrando que para investimento o tempo é o nosso maior aliado. Isso. Então quanto mais tempo você mesmo que comprou a sua casa, você está pagando a sua casa no valor de um aluguel que você pagaria para mim, ou para o Edmar, ou para alguém, ok? Sim. Então uma porcentagem você está quitando a sua dívida, que lá na frente vai ser aquilo que a gente chama de equity. Vai ser aquilo que você tem de lucro. Né? Mesmo se a sua casa nunca valorizar, Matheus, você teve de lucro. Alguém diz assim, não, você simplesmente, o que você ia pagar para um landlord, você economizou. Não, você abateu os juros que você pagaria se você não tivesse mandando aquele dinheiro. Então você teve lucro. Então comprar um imóvel é um investimento maravilhoso que a pessoa pode fazer. Né? Cuidado com os investimentos que oferecem rendimento astronômico num tempo muito curto. Não existe tal coisa. Se existir é porque é um catch e você pode ser a próxima isca que eles vão usar. Isso. Né? Então, assim, de forma mais generalizada, é isso que eu falo sobre investimentos. Procurar uma pessoa que possa te orientar. Uma pessoa que você pode até pagar, se for o caso, mas uma pessoa que não vai te dar orientação baseada em comissão que ela ganha. Porque se eu ganho comissão de 5 lugares diferentes, mas esse lugar aqui me dá uma comissão maior e você pede o meu conselho, a tendência é que eu vou puxar para isso aqui onde eu ganho a minha maior comissão. Então procure uma pessoa que não seja comissionada. Procure uma pessoa que tenha uma compreensão de mercado por estar fazendo. Tem gente que procura... Eu fiz um curso de finanças e o instrutor falava assim, eu não entendo vocês procurarem um broker. Olha a palavra, olha o verbo, porque em inglês, né, to be broken, um broker, ele está quebrando. E outra coisa, vocês procuram um cara que não tem nem o carro dele pago para te dar orientação de como viver. Então, se você vai procurar procure com alguém que... Não que seja necessariamente rico, mas com alguém que tenha uma estrutura, para alguém que tenha coerência com a vida, com o dinheiro, e de preferência alguém que tenha conseguido alguma coisa, porque essa pessoa sabe o caminho das pedras. Isso. Né? Eu não estou dizendo ser necessariamente rico, você está entendendo? Sim. Por exemplo, eu posso falar sobre você viver sem dívidas, porque eu tenho 56 anos e vivo sem dívida desde que eu me conheço. Meus filhos nunca me viram pagar um carnê, uma prestação. Eu ensinei meus 2 filhos a viverem sem dívida, a não terem dívida. Mas você não queria fazer uma viagem na Europa? Sim. Como é que você fez? Juntei o dinheiro. Mas aí demorou 10 anos. Literalmente, minha primeira viagem na Europa demorou 10 anos, 9 anos e pouquinho. Mas quando eu fui e voltei sem dívida. Não quero esperar esse tanto. Ok, essa é a razão pela qual você tem dívida. Eu, não. Pastor, o senhor falando, eu pensei no Salmo 23, que é muito conhecido. Muitas pessoas gostam, né? Tem um amigo meu que tem até a tatuagem, assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu creio que muitas vezes as pessoas não creem nisso. Porque se tudo que você precisa, o seu pai não vai deixar faltar, por que você vai entrar em algo que você não precisa? Porque se você precisasse, o Senhor já teria te dado the means, né? Aquilo que você precisa para obter aquilo. Né? Que isso é o que o Senhor vive. Sim, né? sim. Não, se eu não consigo pagar, é porque o meu pai viu e ele disse que eu não preciso disso. Então eu vou viver do jeito que ele está provendo. Sim, nesse momento. E o dia que ele prover algo melhor, vai estar tudo certo. Porque veja, quando esse novo presidente do Brasil
assumiu, uma das coisas que ficou muito evidente, aqui eu não estou falando mal e nem bem dele, eu estou dizendo que é uma das coisas que ficaram evidentes, é que ele deu um apoio muito grande a porte de armas. Né? Isso, lá durante a campanha dele, o mundo, e eu estou aqui nos Estados Unidos, mas o mundo da economia já ficou de olho nisso. Por quê? Sabia que as duas, ou pelo menos uma indústria de armas do Brasil muito conhecida, a Taurus, iria explodir caso aquilo passasse. E como realmente explodiu. Então, a mim, me perguntaram naquela época, pastor, a ação da Taurus está com previsão de 300% de crescimento. Não vale a pena eu investir na Taurus? Falo, vale, se você for uma pessoa que entende que deve armar o mundo. Isso. Porque se você pensa o contrário, é igualzinho o caso da maconha que eu citei aqui agora há pouco. É igualzinho o caso da maconha. Então, investimento, Mateus, biblicamente falando, para a gente encerrar, ele não é algo pontual, é minha vida, é a sua vida. Da mesma forma que a gente se relaciona com o dinheiro, a gente precisa se relacionar com a sexualidade. A gente precisa se relacionar com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos. No nosso caso, com o ministério. Não, são áreas isoladas. Nós somos... É holístico. Isso. Então, eu tenho que ganhar de forma honesta. Eu tenho que economizar de forma livre, porque senão eu me torno escravo do dinheiro. Eu preciso doar com generosidade e eu preciso investir com sabedoria. Legal. São esses 4 pilares. Pastor, muito obrigado. Nada. E se você foi abençoado também por essa conversa, mande isso para alguém. Pega esse vídeo aí agora, manda para todo mundo que você conhece. A gente compartilha tanta coisa nos grupos de WhatsApp. E ficou curtinho esse, você pode pegar, a pessoa ouve assim, talvez dirigindo de um lugar para outro e pode ajudar uma pessoa a mudar o rumo financeiro da vida dele ou dela. Isso, e eles vão ser gratos a você por isso também. Então pega esse vídeo, manda para todo mundo que você conhece e nos deixe saber no comentário qual parte que você mais gostou, se teve algo que te ajudou, e a gente se vê no próximo episódio do Pare e Pense Podcast.